Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane, desse canal Mensagem da Cruz, e vim compartilhar com vocês uma palavra que vem direto do coração de Deus para o nosso coração, e que você possa receber essa palavra de braços abertos, de coração aberto, de ouvidos abertos, de mente aberta, para que Deus possa falar e possa trabalhar no teu coração. Amém? Mas eu quero declarar para vocês, antes de começarmos esse vídeo, que muitas vezes que essa palavra ela vai vir de encontro a nós, que muitas vezes nós temos passado por lutas dentro de casa, por lutas, e muitas vezes colocamos a culpa em Deus, muitas vezes colocamos a culpa em outras pessoas, mas as consequências elas vêm por causa de nossos atos. Amém? E eu quero mostrar isso para vocês na palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estamos de volta, pessoal. E aqui nessa palavra abençoada, Provérbios 15, do versículo 1 ao versículo 5, é o que nós vamos ler. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus ela veio para te fazer crescer, para te fazer entender, amém? E você saiba que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra, que Ele exorta os filhos a quem ama. E saiba que se hoje Ele vai te exortar, que se hoje Ele está puxando a tua orelha, saiba que é para o teu bem, porque Ele te ama. Porque como a palavra mesmo já disse, eu vou repetir para você, o nosso Senhor Jesus, Ele exorta os filhos a quem ama. Se Deus te repreender hoje, se Deus puxar a tua orelha hoje, saiba que Ele te ama. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler aqui o verso 1, então. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Eu quero dar um exemplo para vocês que muitas vezes acontece no dia a dia, acontece na nossa vida, né? Muitas vezes estamos lá no trabalho, de boa, tudo bem, tudo tranquilo. Acontece que somos chamados pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, ou muitas vezes o próprio chefe falou para outra pessoa, pediu para outra pessoa se encarregar de passar para você algo que você não considera muito bom. Ou uma coisa que naquele momento, naquele instante, você acha que não era legal. Tá bom? Que muitas vezes podia ser uma coisa simples, mas você não considerou legal porque você já estava com a cabeça cheia do dia, da semana, do mês. Amém? Só que chega então até você isso. O que você tem que fazer? Você toma uma atitude drástica. Começa a xingar o seu próprio chefe, xinga a sua firma, xinga tudo. O que acontece, como diz ali na palavra de Deus? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Acontece que naquele momento de ira que você recebeu essa palavra, você muitas vezes vai até o chefe e enfrenta o chefe de cara assim, e diz para ele algo ruim, porque você estava com a cabeça cheia. Você estava com uma resposta na ponta da língua, mesmo sem pensar nas consequências, que aquele ato, que aquilo que você estava fazendo naquele momento ia vir. Então você pega, diz isso e de repente é despedido. Por quê? Porque é um ato, e olha só, porque você teve uma palavra dura e aumentou a raiva. Muitas vezes veio aquilo para você, você estava de cabeça cheia, você foi até o chefe, falou o que não devia,
foi despedido. Aconteceu um ato horrível. E vai vir uma consequência horrível. Agora entenda bem. Por que acontece a consequência na sua vida? Você sabe aquele desenho que muitas vezes a gente vê, os desenhos, enfim, que a gente vê assim, o que a gente viu, que tem o diabo de um lado e que tem um anjo falando de outro. O que acontece? A culpa não é inteira e plenamente de Deus ou do diabo? Deus te ensinou o caminho por onde você deve ir, que você tem que ter paciência, que você deve se organizar, que você deve colocar os seus pensamentos, a sua mente no lugar. Apesar dos problemas, apesar das situações adversas, você tem que parar, você tem que pensar. Mas veio tudo aquilo contra você, e o diabo colocando pilha, e o diabo colocando pilha. Para você seguir. Não segue-se. Muitas vezes o diabo fica assim, não segue o caminho dele. Não segue o caminho desse anjo, não segue o caminho de Deus. Segue o meu caminho, que é mais fácil. E o diabo faz o quê? Você ter uma ponte. E essa ponte é maravilhosa, e você vê tudo cheio de brilho, que tudo vai se resolver. Mas acontece que, a partir do momento que você ouve o diabo e ouve suas ladainhas, você pensa que vai ser bem daquele jeito. Então você chega até o chefe e toma uma decisão errada. E fala coisa que não devia. E quem sofre é você, é sua família, é sua casa. Na verdade, é os seus parentes, seja onde você estiver. É um exemplo que eu tô dando. Seja isso que acontece. Então, você chega até em casa, acontece a miséria, acontece a ruína, acontece a derrota, porque todos que estavam ali dependiam de você. Todos que estavam dentro da sua casa dependiam de você, do seu salário, não só do seu amor, não só do seu carinho, mas dependiam do seu dinheiro também. Dependiam da tua situação financeira também. E muitas vezes, por uma resposta errada, você teve uma consequência ruim. E muitas vezes, quando continua acontecendo isso, continua acontecendo a miséria, a ruína, a derrota, você põe a culpa em Deus e diz, por que Deus? Por que isso foi acontecer na minha vida? Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é por uma decisão errada que nós tomamos lá atrás, que vem acontecendo isso. Que vem acontecendo isso e vai acontecer enquanto você não tomar jeito, enquanto você não buscar Deus. Porque olha só, vamos continuar lendo aqui, no verso 2. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Ou seja, você acabou sendo tolo naquele momento. Você acabou falando bobagem, o que não devia. Mas olha aqui no 3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Se você foi mal naquele momento, se o seu chefe foi mal naquele momento, ou se você foi bom, seu chefe foi mal, seu chefe não levou em conta tudo, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus está observando tudo. Ele olha para tudo. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, Ele te olha, mas Ele não te diz, vai pelo meu caminho. Ele não te obriga a ir pelo caminho dele, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas o diabo fica falando, até o que você aconteceu, até que você tomou uma atitude errada. Mas eu digo para você, ainda tem solução, porque olha só o que diz no 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o que acontece? Nós pensamos que só quem pode ser tolo é uma pessoa jovem, é um adolescente, é uma criança, não é verdade? Porque eles não escutam seus pais.
Eles não escutam seus avós, seus tios. Mas eu digo para você, muitas vezes uma pessoa mais experiente, mesmo que já tenha passado por aquilo, mesmo que já tenha passado por um problema, por uma situação adversa, uma situação contrária, vai passar por isso de novo. Por quê? Porque toma decisões erradas. E suas decisões causam consequências ruins. Não é que Deus esteja fazendo ou Satanás esteja fazendo, ou mesmo pessoas estejam fazendo. Não é isso. Muitas vezes o diabo coloca fogo na fogueira, lenha na fogueira. Deus já te ensinou e não quer te obrigar. As pessoas não sabem o que fazer. E você tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. E muitas vezes a atitude não é a que Deus precisa ou que Deus te ensinou. Muitas vezes é a decisão do diabo, porque o diabo tá falando, porque Satanás tá falando, e você faz, e cai, entendeu? Então vem a consequência. E a consequência foi a perda do emprego. E muitas vezes a consequência é a miséria na sua família, no seu lar, na sua casa. É a miséria até mesmo para você. Então eu digo, tome as decisões certas. Porque consequências virão. Mas tome a decisão certa. Saiba que, como disse aqui no verso 5, quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Aceita a correção de Deus, aceita o caminho de Deus. Baixe a bola do inimigo, buscando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Ele, glorificando a Deus. Despreza aquilo que o inimigo te ensina, aquilo que o inimigo te incita a fazer. E aceita a correção de Deus, aceita a palavra de Deus na tua vida e para tua casa, em nome de Jesus. Bom, agora que nós terminamos esse nosso vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu joinha, para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever nesse canal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te ilumine. Amém? Para que você tome as decisões certas, as decisões corretas em nome de Jesus.